Vejam só, venham comigo e nem sempre é só no doce que a gente aprende. Às vezes a reflexão do amargo quebra muitas expectativas erradas e isso faz com que a gente viva melhor. Veja só, Miqueias capítulo 2, no verso 1. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque assim eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Como inimigos, vocês atacam meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiante, como quem volta da guerra. Eu botei o verso 8 junto com essa primeira etapa porque eu entendi que ele está descrevendo um pouco o problema do povo. Pegam a túnica, pegam os terrenos, né? Aí no verso 3, 4 e 10, ele fala um pouco da condenação de Deus. Veja só. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será o tempo da desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou aos invasores da nossa terra. Levantem-se, vão embora, pois esse não é lugar de descanso, porque ele está contaminado, está arruinado sem que haja remédio. Esses dois segmentos estão fazendo uma estrutura clássica. Ele está falando do pecado do povo e da condenação de Deus. Um texto profético. Depois a gente vai ver mais umas partezinhas do texto. Mas esse quadro inicial de pessoas maquinando na sua cama à noite para roubar um terreno, para pegar um terreno, uma herança de alguém, me lembrou muito da passagem da vinha de Nabote, onde o rei Acabe estava vendo um terreno do lado do seu palácio, lá uma vinha, que pertencia a uma pessoa chamada Nabote. Ele falou, eu quero essa vinha, vou fazer negociação com o Nabote. Foi lá com o Nabote, ó Nabote, eu compro essa vinha, eu troco com você, mas esse terreno aí, do lado do meu castelo, é meu. Faz aí o teu jeito, me diz quanto é que eu pago. O Nabote disse que era a herança da família dele, né? E ele não podia dar essa vinha para ele, ele ia ficar com a vinha. O Acabe ficou muito aborrecido, muito chateado, ficou lá frustrado, deitado na cama, pensando nas posses do outro, né? Pensando no que o outro tem. Então aparece a rainha Jezabel, que você sabe que não é peça boa na Bíblia, e fala com Acabe assim, Acabe, você é rei? Tá aí cabisbaixo, frustrado, eu vou dar um jeito na sua questão. Ela fez uma carta mandando pegar esse Nabote, botar na frente de duas testemunhas e dizer que ele estava falando contra o rei, que ele estava falando contra Deus, fazer um caso fake, né? Fazer um falso testemunho contra o Nabote, de maneira que ele foi levado para ser apedrejado e foi morto. Aí, nesse momento que o Nabote, o dono da vinha, foi morto, o Acabe reivindicou para ele o terreno e conseguiu o terreno para ele. Ele fez uma maquinação dentro de casa, junto com a rainha Jezabel, para, diante da população, colocar toda a culpa no Nabote, como se ele fosse um opositor do reino, como se fosse uma pessoa blasfema. Então o povo que está olhando de fora, tudo que está acontecendo, está olhando a situação como se o Nabote fosse uma pessoa ruim, fosse uma pessoa no mal. Mas lá dentro, dos quartos escondidos, nas maquinações da noite, você percebe que estava sendo feita uma coisa escusa. Falso testemunho, assassinato, conspiração para roubar o terreno, a herança de um homem bom. Nessa hora, Deus dá uma iluminada na cabeça do Elias. Lembra do profeta Elias? Esse texto tem a ver com o profeta Elias. Eu não puxei um texto de outra área. Só que Elias não tem livro. A sua narrativa é dentro de 1 Reis. Aí, 1 e 2 Reis ali. Aí, Deus iluminou a cabeça do profeta e dá uma revelação dizendo, isso tudo que aconteceu, que à vista de todo o povo parece ser apenas um julgamento corriqueiro e usual, foi na verdade uma maquinação do rei. Por isso, profeta, você, na posse da consciência e do discernimento e da verdade revelada do que aconteceu, seu papel agora é ir lá e enfrentar o rei com a sua profecia. Por isso que esses dois versos iniciais me lembrou muito essa passagem. Veja só, vou ler de novo com vocês, ó. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles.
cobiçam casa e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. O que nós estamos observando é que as pessoas que detêm o poder, que têm a capacidade de manipular os julgamentos, elas fazem isso ao seu benefício próprio, causando até uma violência social. Agora imagine aqui comigo, uma pessoa que foi violentada por esses poderosos. Ela vai recorrer a quem? Vai recorrer à justiça, mas a justiça, as testemunhas, os decretos estão todos fraudados. Vai recorrer a quem? Ao rei, foi o rei que fez isso. Vai recorrer a quem? A polícia. Veja, tem pessoas que estão tão afetadas pela corrupção humana, pela destruição que está causando essa sociedade, que elas não têm a quem recorrer. Elas não têm justiça, elas não têm dinheiro, elas não têm poder, ela só sofre, só lhe é arrancado tudo que ela possui. Essas pessoas, assim como o profeta, elas olham para Deus e dizem, se os poderes humanos não podem fazer justiça na minha causa, quem sabe Deus não pode trazer um juízo sobre essa terra e provocar, sabe, de uma forma tal, uma desgraça que aquelas pessoas que hoje dominam e provocam esse mal possam sofrer na pele aquilo que eu sofri, ou possam ser, sabe, levadas a julgamento, ou possam, sabe, sofrer um revés, porque se a justiça dos homens, né, não tem isso, né? Se a justiça dos homens não fez o seu papel, eles não vão fugir da justiça de Deus. E é por isso que às vezes a gente, sabe, sente no coração de que quando alguém recebe uma justa paga por algo errado que fez, a gente sente que Deus agiu, que Deus fez, que Deus mexeu. E o profeta, quando ele traz essa palavra de juízo, ele não está só, sabe, mostrando um Deus ruim ou sanguinário. Ele está dizendo, gente, você que estão desamparados, sendo assassinados, sendo mortos, Deus se importa com você e ele vai trazer um juízo porque ele se importa com a sua sociedade e da maneira como ela está se autodestruindo. Agora, há algo interessante na maneira como o profeta estabeleceu o seu juízo. Ele disse o seguinte, olha, assim como vocês maquinaram para roubar o terreno de uma pessoa, né, fazendo seus joguinhos de tribunais para roubar o terreno de uma pessoa de poder para ficar para si, eu vou mandar alguém mais poderoso que vocês, que é uma nação estrangeira, tanto os assírios como os babilônios. O pessoal é grande, tem muito exército. Ó, o seu poder para eles é desse tamanhozinho aqui, ó. Eles vão vir e vão roubar o terreno de vocês. Olha, o que você fez com o mais pobre é aquilo que esse juízo vai fazer com vocês. De maneira que, às vezes, eu penso que há uma certa ironia nos acontecimentos da vida, ou uma retribuição, eu não sei como você deve chamar, mas eu sinto que, às vezes, a pessoa que faz ou vive a partir de uma premissa, causando mal para algumas pessoas, ou criando um ambiente de destruição na vida dela, cedo ou tarde, parece que quando o juízo de Deus se manifesta, porque o juízo dos homens não está acontecendo, mas quando a gente fica sentindo aqui, Deus faz aí um juízo porque a gente precisa que a justiça de Deus se manifeste, às vezes acontece da pessoa sofrer a mesma coisa que ela estava fazendo de mal aos outros. Às vezes acontece até coisa assim, você vê aquele bandido que tomou aquela comunidade, tomou aquele morro, tomou aquele território, ele provocou violência, provocou tráfico, provocou tudo de ruim para poder tomar aquele território. Passa 1, 2, 3 anos, o que acontece com ele? Outro bandido vem, toma o seu território, destrói tudo e acaba com ele. De maneira que o cara que fez isso nos outros acaba recebendo em si mesmo o mesmo juízo. E é por isso que às vezes eu vejo aquela passagem de Jesus, faz muito sentido para mim, quando ele diz assim, ó, Mateus 26, no verso 52. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Há esse sentimento de que quem vive praticando o mal, ou quem vive muito num ambiente construindo um tipo de vivência, de cultura, um dia aquela cultura vai invadir ele, um dia aquele tipo de prática vai voltar-se contra ele. Se uma pessoa vive enganando alguém, um dia essa pessoa será enganada. Se uma pessoa vive traindo os outros, um dia ele será traído. E, de uma certa forma, o texto está dizendo um pouco disso. Vocês que roubavam o dinheiro, o terreno dos outros, vai vir uma Babilônia, um Império Assírio, e vai vir roubar de vocês. E aí vai fazer a mesma coisa com vocês do que você fez com os outros. E não há quem não sinta aquele prazerzinho no coração quando você vê a pessoa que causava o mal recebendo a mesma coisa de troco, né? Tem aqueles videozinhos que a pessoa manda na internet pra gente.
um ladrão roubando uma pessoa, e depois vem um carro, derruba o ladrão, aí você diz, tá vendo, foi roubar, foi fazer algo errado, recebeu o troco, né? Ou aquele valentão dando uma coça no menino pequeno, aí de repente o menino pequeno dá um jeito, consegue vencer o valentão, e você fica, olha aí, levou o que merecia. Dá um sentimento assim de que a justiça de Deus foi feita. Aí não tem aquelas frases que a gente diz assim, a justiça dos homens não funcionou, mas meu Deus é fiel, você vai ver, Deus fez justiça, Deus vai fazer a justiça. Então às vezes você se sente contemplado quando você vê o mal recebendo uma justa retribuição. Você sente que Deus não lhe abandonou, você se sente querido, diz assim, rapaz, meu Deus me protegeu, meu Deus foi comigo. Tem isso, né? Mas a gente também sabe que Deus é misericordioso e às vezes ele age com misericórdia, ele age mais querendo perdoar, mais querendo fazer o arrependimento, mais querendo transformar as pessoas. Embora a gente às vezes veja esses atos de justiça, nosso desejo deveria ser querer o arrependimento, querer a transformação, querer a mudança de vida, como Jesus fez entrando na casa do Zaqueu, que era uma pessoa mal vista na sociedade, porque ele era cobrador de imposto e provavelmente estava roubando um dinheiro do pessoal, e Jesus foi lá, causou arrependimento, ele falou que ia reparar todo mundo, e na verdade, em vez do Zaqueu levar um raio na cabeça, Zaqueu se arrepende, Zaqueu vira um discípulo, Zaqueu fica uma pessoa do bem. Esse é nosso desejo principal. Mas não há de se negar que quando a gente vê a pessoa recebendo uma retribuiçãozinha, a gente fica um pouquinho feliz. Mas também sabemos que se Deus aplicar sua justiça sem nenhum tipo de misericórdia, não sobra um, né? A Bíblia já nos revelou muito claramente que não há um justo sequer. Justiça só porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas ser justo mesmo no meu próprio mérito, é melhor você se segurar na graça do que ficar se segurando na justiça, tá certo? Então a gente sabe que se ninguém é justo, a gente não pode ficar olhando esse texto ou essa minha reflexão somente da arquibancada. Olha lá, se lascou, olha lá, vai se lascar também. Vamos olhar como se nós fôssemos essas pessoas maquinadoras também. Como nós fomos os responsáveis por causar o mal nas outras pessoas. Porque também a gente sabe que a gente não é justo, que a gente tem nossas cotas de pecados, que a gente não é perfeito. E talvez o texto tá vindo até nós para quebrantar o nosso pecado e não para passar a mão na nossa cabeça. Então será que você não é uma pessoa que tem maquinado mal, tem feito mal para alguém, tem, subvertido a justiça porque você tem um poder de subverter, causando mal às pessoas, achando que não vai dar em nada, enriquecendo, causando desigualdade social, praticando violência? E o profeta está dizendo para você, calma amigo, não faça não, se arrependa do seu coração, porque senão vem o dia do Senhor e aquilo que você faz com os outros vai acabar acontecendo com você. Eita, meu amigo, receba aí uma advertência. Bom, eu estou falando desse jeito e você sabe que você não se tremeu, né? Você sabe porque, veja, preste atenção nisso, que isso aqui é importante. Quem é que acha que é uma pessoa que fica em casa à noite tramando e maquinando mal para subverter a justiça, pegar o que é dos outros, sabe? E provocar violência? Quem é que acha que é essa pessoa que está me escutando aí? Você falou, fui eu fico maquinando e destruindo a vida dos outros. Você falou que era essa pessoa? Então, a gente sempre acha que é os outros, né? A gente nunca se vê nessa posição. É que nem fariseu, né? Eu já falei isso uma vez até nas minhas mensagens. Quando você pergunta assim para uma pessoa, você é um fariseu? Qual é a resposta que você escuta? Eu sou fariseu, eu sou igual aquele pessoal na Bíblia que Jesus ficava repreendendo, eu faço igualzinho a eles, eu sou uma pessoa religiosa, acuso todo mundo, sou hipócrita, fico no meio das praças balançando assim os sininhos, sento nos primeiros lugares, sou a pessoa mais arrogante que tem, eu torno todo mundo mais filho do inferno do que era antes de se converter, eu sou horrível. Você sabe de alguém que responda assim, você é um fariseu? Mas todo mundo sabe que os fariseus estão aí, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe citar os nomes, sabe dizer qual é as igrejas, o lugar que eles estão, o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles comem. A gente sabe dizer. Mas não tem um que diga que é o fariseu. Ora, se os fariseus estão em todos os lugares que você fala que está, né? Mas não tem ninguém que diz que é um fariseu, então há um problema de autoimagem, de reflexão, de autopercepção. De maneira parecida, se eu trazer essa reflexão para você, você é alguém que maquina o mal, você é alguém que está causando desigualdade social, você é alguém que causa sofrimento nas pessoas à sua volta, você vai dizer que não. Mas então por que este mundo é tão cheio de desigualdade?
tão cheio de dor, tão cheio de desamor, de enfrentamento, de ódio, de acusação, de inveja, sabe? De desencontro, de agressão, de opressão, de violência. Quem é que causa essas coisas? Ah, não, nunca é ninguém que a gente pergunta. Você já viu alguém responder: eu sou a pessoa violenta que causa mal do mundo, eu sou a pessoa que frauda os outros? Ninguém diz isso, mas o mundo está violento, o mundo está complicado, o mundo está desigual. Se tudo aqui fora demonstra que tem um bocado de gente sendo assim, mas não tem ninguém dizendo que é, então essa pessoa está escondida nessa falsa imagem, nessa negação que nós temos no nosso coração. De maneira que você pode até ser essa pessoa, mas você não se reconhece nessa pessoa. Aliás, ninguém se reconhece nessa pessoa. Aliás, tem gente que não reconhece que ela tem problema, que ela é um pecador, que ela está causando um mal social. Mas também nem reconhece que a sociedade está vivendo um caos, está vivendo um problema, está vivendo uma desigualdade, um sofrimento. Ela acha que está tudo bem. Está tudo bem na minha vida, está tudo bem na minha comunidade, está tudo bem na minha cidade. Meu país nunca teve tão bem quanto hoje. Está tudo maravilhoso, todo mundo se amando, dando as mãos, o amor reinando. Não tem problema nenhum. E por isso que essas pessoas às vezes olham para o profeta e acham o profeta um doido. Acham o profeta alguém que só está falando exagero. Olha, lá vem ele falar de coisa ruim de novo. Lá vem ele esses exageros de Deus vai destruir, que Deus é raiva, Deus é ira, Deus... Rapaz, está todo mundo feliz. Olha, ninguém faz mal para ninguém. Ninguém, sabe, tem um coração ruim. Ninguém causa opressão. Está todo mundo feliz, cara. Todo mundo se amando. Para com isso. Profeta é doido, profeta, ó, você aí, se cale aí, se cale. Porque a pessoa não consegue nem se enxergar, nem enxergar o caos que o mundo se tornou. E é por isso que ela fala palavras como essa. Vamos voltar aqui para o Miqueias capítulo 2. Eu vou trazer 2 versos. Verso 6 e verso 11. Veja só. Não preguem, elas estão dizendo para o profeta. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. Então essa pessoa tem profetas que dizem para ela que não vai ter desgraça nenhuma, não vai estar tudo bem, vai estar tudo tranquilo. No verso 11 diz assim: se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, esse será o profeta deste povo. E essa é uma das verdades mais profundas que eu quero trazer para você. Em todo lugar que aparecer um profeta com a verdade exortativa de Deus, trazendo o espelho da sociedade, a sociedade não se enxerga, o profeta coloca o espelho na frente dela para ela se ver, para ela perceber os seus erros, o seu pecado, o seu problema e como ela está causando a sua destruição e como Deus se sente em relação a isso. Toda vez que se levantar um profeta, preste atenção nisso, vai se levantar o antiprofeta. Meu Deus. O antiprofeta é aquele que prega exatamente o contrário do que o profeta está pregando. Por quê? Porque a sociedade não quer se olhar no espelho. A sociedade não se reconhece nesse reflexo. Você botou o espelho, ela viu e disse, quem é essa pessoa aqui? Sou eu não, profeta. Profeta, você está inventando coisa. Olha, vem cá, deixa eu te apresentar os meus profetas. Aí traz aqui meus profetas. Vai, profeta, diz aí pro profeta doido o que é a verdade. A profeta, não, rapaz, aqui vai estar tudo bem, está tudo tranquilo. Essas pessoas são maravilhosas. Sabe o que eu vou profetizar para elas? Bênção, sabe, prosperidade, fartura, sabe, multiplicação. É só bênção, que é só coisas boas, é só bênção de Deus para trazer para esse povo. É fartura de vinho, é bebida fermentada, é só festa, oh glória, uhul! E aí, o que acontece? A gente cria então 2 grupos de profecias acontecendo ao mesmo tempo. Uma verdadeira de Deus, que mostra o pecado e traz o arrependimento e mostra as consequências, e uma dizendo que tá tudo bem, você é lindo, Deus te ama e não, só futuro bom, só coisa legal vai acontecer na sua existência. E eu quero trazer um texto de Jeremias, capítulo 6, no verso 13 e 15, muito semelhante a esse quadro de Miqueias 2, onde ele fala desses falsos profetas que são aceitos pelo povo. Veja só no verso 13. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente,
todos praticam engano. Aqui é uma revelação. O profeta Jeremias é excepcional. Ele tem um escrito bem longo, é um profeta maior, com vários capítulos. Então, o profeta Jeremias é um dos meus preferidos. Ele revela as coisas como ninguém. É muito bom se aproximar do Jeremias. Ele ajuda a gente a complementar o nosso ensino. E ele está, num verso, falando aquilo que a gente conversou. Rapaz, todo mundo aí, os profetas, os sacerdotes, o povo, tudo, tá todo mundo ganancioso e praticando o engano. Não tem um que presta aí. Já profeta é assim, é na cara. Aí diz assim, verso 14. Eles tratam a ferida do meu povo, o pecado, sabe? A desigualdade, a injustiça, a idolatria. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Não, isso aí não tem problema não. Pais estão profetizando o quê? Que não vai ter Babilônia, não vai ter Assíria, não vai ter juízo de Deus. Dizem, quando não há paz nenhuma, a gente está na beira do precipício e o profeta dizendo, vai estar tudo bem, está tudo tranquilo. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem sabem corar. São pessoas que não se enxergam. Por que a pessoa não se arrepende? Porque nem acha que está errada. Ele não sabe corar, não sabe se arrepender, não sabe quebrantar o coração, ele nem acha que está errado. Aí vejam só, portanto, cairão entre os que caem. Esse pessoal vai sofrer juízo porque nem percebe que está errado. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Mas como uma pessoa pode acreditar num profeta desse que só fala que você é lindo e só profetiza coisas boas, quando ela sabe que o mundo está no caos? Ou será que ela nem acredita que o mundo está no caos? É muito difícil entender essa situação. Uma pessoa que não faz nenhuma autorreflexão, será que ela tem um Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça e do juízo? Será que ela está distante da palavra de Deus, que é como espada de dois gumes que entra discernindo juntas e medulas e fazendo um discernimento das nossas intenções? Olha, o que pode estar acontecendo é de que os valores dessa pessoa estão totalmente trocados. Como assim? Ela deve estar achando que o certo é errado e que o errado está certo. Porque se todos os seus valores estão trocados, se todos os seus valores estão corrompidos pela sociedade, se tudo que você acredita virou de cabeça para baixo, então o que um profeta fala de Deus que é verdadeiro não faz sentido para você. Se o profeta que traz a verdade de Deus, a palavra de Deus, se apresentar e falar a verdade na sua frente, você diz, isso aí não é Deus não. Porque o Deus que eu acredito tem outros valores que não são esses. Então você só pode recusar um profeta se os seus valores internos estão trocados. E você só pode aceitar aquele profeta que só fala coisas boas, só fala que você é lindo, que não tem pecado nenhum, se os seus valores estão achando que o errado é certo e o certo é errado. Foi isso que a gente outro dia leu naquela minha mensagem de Isaías capítulo 5. Eu vou trazer só um versinho que ajuda a nossa complementação. Diz assim, Isaías capítulo 5, no verso 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então se torna algo lógico. Se os seus valores internos são todos trocados, quando vem a palavra verdadeira, você não se reconhece nela. E se você tem uma autoimagem toda distorcida, quando o profeta coloca o seu reflexo, você não se reconhece nesse reflexo. Então você fica à beira de um abismo sem perceber que está à beira de um abismo e a ferida, né, do seu povo não é curada porque os falsos profetas não sabem tratar uma ferida que eles nem reconhecem que existem. Sabe, o que nós estamos tratando aqui é um dos mais profundos decepções que acontecem no chamado profético. Em todos os profetas existe um pouco dessa frustração. E talvez exista essa frustração no seu coração. Eu quero trazer essa frustração porque você pode dizer assim, rapaz, eu sou desse jeito. De repente você até comenta aí nos comentários dizendo assim, eu sou desse jeito mesmo. O profeta, ele recebe uma visão de Deus. Ele consegue discernir o que está sendo dito dentro dos quartos escondidos, por trás do glacê do bolo, nas negociatas de Acabe e Jezebel. Então ele não consegue mais olhar essa sociedade como se estivesse todo mundo feliz, todo mundo bem, que não acontece mal nenhum. Até porque ele vê a desigualdade na sua frente. Ele sente o coração de Deus, ele sente a dor de Deus, ele sente a profecia de Deus saindo na sua boca. Então ele diz, eu preciso alertar as pessoas. E quando ele começa a fazer isso e falar, ele percebe que ninguém escuta ele.
Ninguém se converte, ninguém se arrepende, ninguém entende o que ele entende, ninguém vê o que ele vê, ninguém sente o coração de Deus. Pelo contrário, arranjam outros profetas que dizem tudo o que ele está dizendo ao contrário, e esses outros profetas são celebrados, são aclamados, são abraçados, são premiados, recebem dinheiro, recebem tudo, enquanto eles ficam sendo escorraçados, hostilizados, apedrejados, jogados no mato. Aí eles falam assim: Deus, você me chamou para ficar vivendo nessa miséria, nesse problema. Se você me deu essas palavras, por que a pessoa não escuta a palavra da verdade? Por que se eu estou falando a verdade a pessoa não escuta? Aí vem a frustração de estar profetizando um juízo, dizendo: o pessoal, está vindo um juízo, se arrependo, não vê ninguém se arrependendo, porque você não consegue mudar um coraçãozinho rei, e ainda vem um juízo em cima do povo. Quer dizer, você foi totalmente fracassado ao pregar, totalmente fracassado em impedir o juízo, não mudou a sociedade, não mudou nada, e ainda ficou sendo hostilizado por todo mundo. Então o profeta diz: que vale a pena eu ser um profeta? É uma situação difícil. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: Felipe, eu queria receber revelação. Felipe, eu queria ter assim sabedoria. Eu queria ler muito, saber tudo o que acontece, ter um discernimento acima do normal. Eu digo: pense de novo. Porque você quer sofrer? Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais revelação, quanto mais visão, mais frustração você tem por ver que as pessoas não estão entendendo a visão, estão seguindo gente errada, não estão te escutando. Você fala algo sério para a pessoa, algo verdadeiro, a pessoa não está nem aí porque tu está dizendo, você leva para casa, só recusa, só não, só diminuição, só frustração. Aí você acaba querendo se calar, porque se você fala, você só traz problema, porque ninguém muda mesmo. Essa é uma das grandes frustrações dos profetas. O profeta Miqueias termina o capítulo 2 dando 2 versos de esperança. É o doce, é o 90% amargo e o 10% doce. Mas ele fala tão abruptamente e tão sem muito desenvolvimento que eu aqui pensando com meus botões, certo? É aplicação minha. Eu acho que ele falou conteúdo obrigatório nessa hora. Sabe aquele conteúdo obrigatório que tem que colocar? Você está colocando aqui, agora fala aquele parágrafo que tem que falar para poder passar na prova. E cara, eu acho que ele falou esses 2 versos porque Deus mandou, mas ele estava sentindo mesmo destruição para a próxima, é gente que não queria ouvir, é gente com falsos profetas. Não tem muito refresco para o profeta. Ele vai falar de uma esperança futura, mas é um negócio tão futuro que às vezes ele fala porque tem que dizer. Essa é minha visão, certo? Mas diz assim, ó, verso 12. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelha no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Todo consolo que um profeta traz é sempre algo no futuro. Por quê? Porque se a situação presente fosse boa, não precisava nem de profeta. O profeta só é levantado porque a situação está ruim. Por isso que todo presente do profeta é ruim e todo futuro é bom, porque ele profetiza uma transformação futura e um presente horrível. Então ser um profeta é viver diante de um presente horrível, senão nem profeta você era. E toda a esperança se coloca no futuro. Nós aqui, que já vivemos muito da transformação, o Messias já veio, rapaz, o mundo já mudou muito. Então, muitos dizem que a gente vive uma das melhores épocas de fartura do mundo, embora essa fartura não chegue para todo mundo. Ainda assim, nós conseguimos ver a desesperança, a desigualdade, a violência, o sofrimento, a angústia. Ainda assim, nós aqui conseguimos. Então, a gente diz o seguinte, que Deus vai trazer essa prosperidade no futuro. Haverá um novo céu, uma nova terra, uma ressurreição dos mortos, e ainda assim Deus vai restaurar a sua vida. Então, ainda nós, como profetas do ano 2022, ainda falamos de uma salvação futura, de uma esperança futura, quando a pessoa está diante de nós com um sofrimento grande. E de maneira que, eu quero dizer algo, viver nessa vida, preste atenção, isso aqui é importante, é a sabedoria do pessimismo para trazer esperança. Viver nessa vida é viver diante do sofrimento, porque estamos ainda no mundo caído. Ainda que um mundo mais tecnológico, com mais esperança porque Jesus Cristo já veio, com mais transformações, mas ainda é um mundo que não é o ideal, não é o novo céu transformado, a terra transformada, a realidade transformada, não é o reino de Deus plenamente implementado no meio de nós. Ainda não estamos com um corpo incorruptível, ainda tem sofrimento, ainda tem lágrima. Então, a vida do cristão é lidar com o sofrimento presente na esperança de uma redenção futura
completa e final, de uma ressurreição dos mortos. Então, ainda hoje, a mesma perspectiva profética continua. É pregar para o sofrimento de hoje, porque o sofrimento ainda está à nossa volta, mas na consciência de que perfeito mesmo só no futuro. E como é que esse conceito me ajuda a ficar mais tranquilo? É só pela esperança do futuro? Também, mas também pelo fato de você parar de esperar que tudo vai dar certo, que tudo vai mudar, que todo mundo vai ser perfeito, que o amor vai estar todo mundo dando das mãos, que não há problema, não há angústia. Não, o mundo jaz no maligno, o mundo é caído. A vida é viver diante desse sofrimento. Então não fique pregando, não fique agindo nessa vida achando que não vai ter nenhum problema, que a sua loja que você vai abrir não vai passar dificuldade, que seu filho nunca vai ter um problema sério que você vai ter que se desdobrar para resolver, que a sua família nunca vai ter um câncer, que nunca vai ter uma pessoa que nasceu com a deficiência, outra que teve um problema de um acidente de carro sério, que você vai ter que lidar, saber gerir, uma pessoa que está ficando muito velha, cheia de problema e você não tem tempo para resolver, não tem dinheiro para contratar um cuidador. Vida é cheia das dificuldades, problemas com o pecado e com os sofrimentos da queda do homem. Então, a expectativa de que você tenha uma vida comercial de margarina é uma expectativa profética falsa. No presente é. E essa expectativa profética de que todo mundo vai te escutar, sua família vai ser linda, seus filhos vão casar com as melhores pessoas, que nunca vai dar problema, é que causa uma frustração enorme. Se você aprender a andar por essa vida entendendo a complexidade e a queda humana, entendendo que nada vai ser tão perfeito aqui e tentando viver com aquilo que é possível, talvez você encontre paz no meio do caos, dizendo: Deus abençoa para que a gente viva o melhor possível, mas se não for possível, um dia eu vou esperar essa redenção final, me ajuda a saber lidar com as coisas que estão acontecendo. E acho que felicidade nessa perspectiva não é ausência de problema, são problemas bem administrados, problemas bem gerenciados. A gente deve pedir a Deus sabedoria para lidar com as questões da vida. Não porque elas não existem, elas vão existir. E nem porque elas vão ser todas resolvidas, mas para a gente saber lidar até quando elas não forem resolvidas. Aí a frustração eu acho que reduz um pouco. Mas é importante também a gente entender que esse mesmo princípio traz um sinal de revelação. O que é? Se a sua vida está tudo bem, tá tudo paz, não tem problema nenhum, é tudo nota 100, você acha que tá todo mundo feliz, todo mundo é honesto, não tem problema nenhum na sociedade, todo mundo é maravilhoso, você tá vivendo uma bolha, uma negação, um mundo de fantasia que foi criado na sua cabeça. E perceba, você é igual a essas pessoas que estão com profetas lhe dizendo que tá tudo muito bem quando não tá. Esse é um sinal de que você está sendo enganada. Quando você vive numa sociedade ou numa bolha que tudo está indo bem, é um sinal de que você está no lugar errado, que você está sendo protegida do mal. De alguma forma estão impedindo que você enxergue a realidade do mundo. Então, como é que eu posso saber se eu só estou escutando profetas errados, falsos profetas, e como eu posso saber se eu estou escutando os verdadeiros profetas? É porque o falso profeta cria um ambiente em volta de você de que não há problema nenhum. E se a sua vida está tudo tão perfeito, então você está precisando ser chamado para um desafio por Deus, ser colocado diante de uma prova, conhecer um pouco da vida real, tentar se envolver ou gastar seus recursos para auxiliar pessoas nesse mundo, porque você está sendo protegido até de ser um sal e luz nesse mundo, de ser uma chama de Deus, um agente de Deus para transformar realidades. Então, amigo, calma aí. É um sinal. Se você está vivendo uma vida que não tem problema nenhum, então talvez seja um sinal de Deus de que você está vivendo numa bolha, rodeado de falsos profetas. Uma terceira reflexão para nós é de que mesmo o profeta que, não consegue transformar uma sociedade inteira, ele consegue transformar alguma coisa. Porque sempre a palavra profética atinge algumas terras boas, né? Como a parábola do semeador. Algumas sementes caíram em terras ruins, a maioria talvez, mas tem aquela semente que caiu em terra boa. Aprenda, você, profeta da sua vida, eis que te digo, a celebrar os pequenos raminhos que surgiram, Porque essa é a sua alegria. Você não vai conseguir transformar tudo, você não vai conseguir mudar toda a realidade, mas se você conseguir, mudar o coração de duas pessoas, e foram duas pessoas importantes para você, foi duas pessoas que você acha que vão causar uma relevante transformação, pelo menos nesses micro-universos que você vive, seja feliz com isso. Ah, mas eu não mudei a igreja toda, eu não mudei a sociedade toda. Não vai mudar mesmo.
Mas fique feliz com o que Deus lhe deu, com a vitória que você teve. De repente, esse é a sua alegria na vida. E se você aprender a celebrar ela, você até se motiva mais. Porque um profeta que espera que todo mundo se converta e ninguém se converte, ou a maioria não se converte e sai frustrado, ele desiste de fazer a obra. Mas se você acha que só um pessoalzinho vai se converter naquela multidão que você falou, mas esse pessoalzinho te traz felicidade, então você sai motivado. Às vezes o mesmo resultado causa motivação ou causa tristeza de acordo com o que você está no seu coração. E aprenda o seguinte, você tem que fazer o seu papel sem ter muita expectativa do resultado, porque Deus te chamou para fazer o seu papel, não foi para exatamente cobrar de ti resultados que não dependem de você. O que eu quero dizer? O fruto que a gente vai trazer vai nessa conjunto de coisas que você foi lançando semente na vida. Alguns momentos elas vão se perder, alguns momentos elas vão dar certo. Mas você não consegue controlar qual semente vai dar certo e qual semente vai dar errado. O seu papel é lançar sementes. Se a semente frutificar ou não, depende da terra que caiu. Então, se você estiver lançando semente constantemente, vai ter resultado positivo. Mas, entenda, foque no lançar semente e não no resultado. Sabe? Porque de repente Deus só está te cobrando isso, que você lance sementes. Se deu resultado, se não deu, se todo mundo se converteu, se não converteu, se tudo mudou, não mudou, Deus sabe, porque tu não tem como controlar as coisas. Quero até ler um texto de Ezequiel, capítulo 3, no verso 18 e 19. Veja só que forte é esse texto. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Deus está falando com Ezequiel e estava encorajando Ezequiel porque ele estava meio medroso de fazer a obra. Eu acho, né? Porque se você tem que encorajar alguém é porque essa pessoa está preocupada, né? Com a sua integridade. Todo profeta diz, inclusive o Miqueias diz, precisou de coragem para fazer a obra, porque você não vai enfrentar todo mundo de peito aberto sem ter uma coragem, né? Então por isso que muitas vezes se diz que a unção do Espírito é uma unção de ousadia, porque você precisa enfrentar poderes estabelecidos. E uma das coisas que Deus está falando com Ezequiel é: Ezequiel, você não precisa se preocupar se a pessoa vai se arrepender ou não. Você tem que se preocupar em falar com ela. Porque se eu falar contra um ímpio, o ímpio morrer por causa dos seus pecados, mas você não foi lá exortar ele para ele se arrepender, então você é tão culpado contra ele, porque você, no seu papel de profeta, tinha que ter falado para ele se arrepender. Agora, se eu falei contra ele e você foi lá e exortou, e ainda assim ele continua nos pecados e morreu, agora o problema é dele, não foi teu, porque tu fez o teu papel. Entendeu? Então, como os profetas nessa sociedade nova, como profeta da minha vida, cada um tem o seu papel, a sua função e seu chamado. Muitas vezes, temos que nos libertar da frustração de ter dado certo ou ter dado errado, para nos apegar ao papel de ser lançadores de sementes. Se as pessoas vão se converter ou não, se elas vão aceitar ou não, se a proposta deu certo ou não, aí Deus é que sabe, mas o nosso papel foi feito e essa culpa não está sobre a nossa vida. Eu sou às vezes meio pessimista, sabe? Mas do pessimismo a gente traz algumas palavras boas, algumas palavras de ensinamento, alguma tranquilidade que vem a partir dessa sabedoria um pouco mais pessimista, né? Não tem Eclesiastes na Bíblia? Às vezes você traz uma sabedoria das percepções de que nem tudo dá certo, nem tudo é paz, nem tudo é alegria. Os profetas viviam situações altamente difíceis e eles estavam lá, atuando em nome de Deus. E de forma semelhante, nós aqui vamos viver muitas situações difíceis, mas vamos continuar atuando em nome de Deus. Às vezes com dor de cabeça, às vezes com raiva, às vezes doente, às vezes sem querer fazer, mas vamos lá, vamos que dá certo, vamos com força, vamos com fé, porque pelo menos se a gente lançar sementes o suficiente, um povinho, um pedacinho do reino de Deus, a gente consegue manifestar. Essa é a minha palavra de hoje para você. Espero que alguma coisa tenha ficado no seu coração. No mais, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, não se constranja. É muito importante a participação de cada um de vocês. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com,
pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, até amanhã. Hoje eu demorei um pouquinho mais, mas é assim, às vezes Deus vai inspirando, a gente vai trabalhando, às vezes eu vou lançar de noite, vou lançar à tarde, mas volte aqui amanhã. Amanhã vai ter um novo vídeo nessa série 40 dias de textos proféticos. Até mais.